Quem teme ao Senhor está seguro. Ele é refúgio para os seus filhos. Provérbios contém vários versículos que apontam para essa ideia de legado. Mas eu gostaria de meditar com vocês sobre o legado que um homem deixou. José é o filho de Jacó, um homem que viveu bem e terminou bem. Por isso ele deixou um legado. Vamos ler o texto de Gênesis 49, 22 a 26, em que nós basearemos esta mensagem. José é uma árvore frutífera, árvore à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor arqueiros atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que é separado de entre os seus irmãos. Mas eu quero começar desafiando você a um exercício nada comum. Imagine você que nós chegamos ao ano 2050 e Jesus ainda não arrebatou a sua igreja. Só que você já morreu. Como é que você gostaria de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que levou Deus a sério. Eu fico imaginando se meus familiares poderiam declarar a meu respeito: viveu e morreu fiel ao Senhor Jesus Cristo, caso Deus me promova a sua presença antes do arrebatamento. Essa talvez tenha sido a principal característica da vida de José. Sua constante fidelidade a Deus, sobre todas as circunstâncias. Desde seu compromisso com a verdade, ao relatar ao pai, Jacó, como os irmãos procediam desonestamente nos negócios, o que acabou fazendo ser preso num buraco até ser vendido a mercadores, e depois ele acabou como escravo no palacete de Faraó, e aí na prisão, e por fim no palácio de Faraó. E até mesmo no sarcófago em que o corpo de José foi depositado no Egito, ali expressava a confiança de José na provisão de Deus quanto à gloriosa libertação de seu povo das garras do Faraó, num futuro que viria ainda. Hebreus 11, 22 diz: pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Aí em Êxodo 13, 19, nós lemos quando Moisés está saindo do Egito, Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. E em Josué 24, 32, nós lemos: os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Eu desejo fazer a você, nessa oportunidade, abrir a porta para você examinar a vida de José pela ótica da bênção proferida por Jacó, que nós lemos agora há pouco. E a ideia central dessa mensagem é a seguinte: quando o temor de Deus é constante numa vida, essa pessoa vive bem e termina bem, deixando um legado de vida. Quais foram os componentes e os resultados da vida de José? Vamos começar pelos componentes. Os componentes da vida de José estão destacados na bênção que Jacó dá a ele, e eles são dois fundamentais, para que a gente entenda como Deus age, como Deus atua, para que seus filhos deixem um legado positivo. O primeiro deles, as lutas que José enfrentou. O versículo 23 diz o seguinte para nós: com rancor, os arqueiros atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. A vida de José deixou sua marca, não porque tudo correu às mil maravilhas. Esse é um mito que nós precisamos desmistificar. O mito de que quem leva Deus a sério não sofre. O mito de que a adversidade é sempre fruto de pecado, embora nós saibamos
que o pecado acalentado, ele sempre leva a condições adversas. José teve as suas lutas e elas não foram poucas nem fáceis, porque Deus, o supremo oleiro, estava moldando a vida de José, livrando-a de impurezas, dando a José a forma que Deus queria que ela tivesse, conferindo a José a têmpera necessária para que ele fosse útil e dócil nas mãos de Deus. O versículo fala de arqueiros atacando com rancor, de flechas de hostilidade. É muito fácil nós falarmos em providência de Deus, em soberania de Deus, quando as coisas correm bem. Ou quando nós estamos vendo alguém que precisa do nosso conselho porque a vida dele não está indo bem. Mas providência de Deus, o que é? É o constante cuidado de Deus e seu absoluto controle sobre toda a sua criação, para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Nunca é demais salientar que Deus jamais busca a sua própria glória à custa do bem dos seus filhos, ou jamais busca o bem dos seus filhos à custa da sua própria glória. Se quisermos ter uma noção bíblica da providência de Deus, nós precisamos necessariamente aprender a enxergar Deus agindo especialmente através da adversidade. E nesse sentido nós precisamos crer que assim como Ele não permitirá que nada aconteça que venha subverter a sua própria glória, Ele jamais permitirá que nada venha arruinar o bem que Ele está operando em nós e para nós, seus filhos, que é nos tornar parecidos com seu Filho Jesus. Por isso Paulo diz com tanta certeza em Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está no processo de fazer você e eu mais parecidos com Jesus. E Ele usará todos os meios necessários para isso. Porque Ele nos ama, Ele não desiste de nós jamais. E foi assim com José. Ao descrever esse processo do moldar de Deus na vida de José, Jacó, seu pai, empregou a figura de linguagem arqueiros. Quem foram esses arqueiros e o que eles atacaram com rancor? Que flechas de hostilidade foram essas que eles usaram? Primeiramente, os próprios irmãos de José. Flechas de ódio e de inveja. Em segundo lugar, a esposa de Potifar. Flechas de tentação e de calúnia. Por fim, o copeiro de Faraó. Flechas de esquecimento, de ingratidão. E o interessante em tudo isso é que Deus nem sempre refreia pessoas que nos desejam mal. Foi assim com os irmãos de José, quando resolveram vendê-lo como escravo. Deus não os impediu. Da mesma maneira, Deus não impediu a esposa de Potifar de tentar a José e depois de acusá-lo injustamente usando de mentiras. Deus também não impediu que o copeiro a quem José fizera bem na prisão, Ele não impediu esse copeiro de esquecer de José. Pelo contrário, parece que o texto mostra que Deus feriu o copeiro com uma certa dose de amnésia passageira. Nós simplesmente não sabemos por que Deus permite os nossos inimigos, por vezes, prevalecerem. Mas em outras circunstâncias que eles sejam por Deus impedidos de agir. Nós temos que nos pautar pelo que a Bíblia diz. E a Bíblia é muito clara no que ela diz. Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Diz Lamentações 3, 37 e 38. Aí eu sei que esse versículo choca. A gente tem a tendência de perguntar, se Deus é um Deus de amor, como é que Ele pode permitir a calamidade? Mas o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou a soberania de Deus na calamidade, quando Pilatos perguntou a ele, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Jesus reconheceu o controle soberano de Deus sobre sua vida, mesmo quando isso implicava em ir para a cruz. Voltando para a vida de José. Apesar dos arqueiros atacarem José com rancor, com flechas de hostilidade, Deus usou todas essas circunstâncias por completo para forjar o caráter necessário em José para que ele fosse o homem de Deus naquela situação de fome mundial ali no Egito. Por isso José, olhando para trás, pôde enxergar aquelas tremendas lutas e dizer aos irmãos,
vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Eu tomei o cuidado de usar a NVT, porque nós precisamos tomar cuidado quando nós interpretamos as Escrituras, para que a gente não entenda as coisas de forma errada. E vocês devem ter reparado que há uma diferença na NVT e em outras versões que a gente pode usar nesse texto aqui. Eu usei a NVI para ler o texto básico. Porque Deus diz que Ele planejou tudo para o bem, na NVT. As outras versões dizem que Deus o tornou em bem. Tem uma que até diz Deus o transformou em bem, como se Deus tivesse sido surpreendido pelas as atitudes dos irmãos de José. E aí ele dissesse, eu preciso fazer alguma coisa, senão vai sair fora do controle. Em sua soberania, em sua sabedoria, há momentos em que Deus refreia as pessoas ímpias de nos causarem mal. Em outros momentos, Deus orquestra tudo, inclusive as ações dos ímpios, que são causadas pela cobiça do pecado neles e não por Deus. Porque Ele usa isso tudo para o nosso bem. E, consequentemente, Ele vê a sua glória promovida em nos tornar um pouquinho mais parecidos com Jesus por meio daquela circunstância diversa, sim. Mas não é fácil confiar em Deus nos momentos de adversidade. Quem de nós gosta de dor quando ela surge, seja do tipo que for? Nós queremos nos ver livres dela o quanto antes. Paulo suplicou a Deus 3 vezes para que removesse o espinho na sua carne, antes dele descobrir que a graça de Deus lhe era suficiente naquela situação. O próprio José pediu ao copeiro do faraó, olha, fale de mim ao faraó, tire-me dessa prisão. Não é sem razão que o escritor de Hebreus afirma sem quaisquer rodeios, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas houve um segundo componente na vida de José para que ele vivesse e terminasse bem, deixasse um legado. A fé de José num Deus soberano, sábio e amoroso. Nós encontramos nos versículos 24 a 25 essa verdade. O autor Jerry Bridges, do livro Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, ele faz a seguinte importante colocação que nos ajuda a entender as lutas pelas quais José passou. As lutas pelas quais você e eu passamos no moldar de Deus para que nós pareçamos mais com Jesus. Reconheço que normalmente é mais difícil confiar em Deus do que obedecer a Ele. A vontade moral de Deus nos é apresentada na Bíblia e ela é racional e razoável. As circunstâncias nas quais nós precisamos confiar em Deus, entretanto, normalmente elas parecem ser irracionais e inexplicáveis. Nós reconhecemos prontamente a lei de Deus como algo bom para nós, mesmo quando nós não desejamos obedecê-la. Mas as circunstâncias da nossa vida em que precisamos confiar em Deus parecem ser frequentemente assustadoras, ou quem sabe até calamitosas e trágicas. A obediência a Deus acontece dentro de limites muito bem definidos da sua vontade revelada à Bíblia. Mas a confiança em Deus transcorre numa arena que não conhece limites. Nós desconhecemos o tamanho, a duração, a frequência das circunstâncias dolorosas e adversas nas quais nós precisamos frequentemente confiar em Deus. Nós estamos sempre lidando com o desconhecido. E aí, depois de ele dizer isso, ele finaliza da seguinte forma: todavia, é tão importante confiar em Deus quanto obedecer a Ele. Quando desobedecemos a Deus, nós desafiamos a sua autoridade e desprezamos a sua santidade. Mas quando não confiamos em Deus, nós duvidamos da sua soberania, questionamos a sua bondade e sabedoria. Em ambos os casos, nós estamos lançando dúvidas sobre a majestade e o caráter de Deus. Deus enxerga a nossa desconfiança com a mesma seriedade que Ele olha para a nossa desobediência. Gênesis 49, 24 e 25 revela o segredo da vida de José. Sua confiança no Deus sábio, amoroso e soberano. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes e ágeis para atirar, diz o texto bíblico. É marcante nós notarmos que pela família que ele teve, pelos amigos que ele teve, pelas circunstâncias que ele enfrentou, é surpreendente, humanamente falando, que José tenha tido fé.
Em tudo que ele passou, entretanto, José manteve a sua fé firme no Deus que ele, afinal de contas, só conhecia por meio de seu pai, daquilo que o pai havia ensinado a ele, e por meio dos sonhos que ele teve. E é isso que Jacó se referiu quando ele disse, mas o seu arco permaneceu firme. Agora veja que interessante, os inimigos de José, os arqueiros, eles tinham um arco, e eles atiraram flechas em José. Só que José também tinha um arco, a sua fé no seu Deus soberano. Mas ele não revidou, embora seu arco tenha permanecido firme, seus braços fortes e ágeis para atirar, como diz o texto. Eu acho fascinante como José viveu na prática os ensinamentos do Novo Testamento. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas que sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 5,15. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12:21. Os irmãos de José, a mulher de Potifar, o copeiro do rei, eles estavam entre aqueles que fizeram mal a José, mas receberam o bem em troca. Ah, mas eu não tenho esse tipo de força, você pode estar pensando. Eu mesmo me lembro de tantas circunstâncias em que eu vacilei e não tive esse mesmo comportamento de José. Mas o que me consola e me faz pensar é o fato de que José também não tinha essa força. Veja onde ele foi buscá-la. Veja no texto que nós começamos a analisar, né? O seu arco permaneceu firme, seus braços fortes e ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda José, o Todo-Poderoso. Assim como no caso de José, a condição para se ter essa força vinda de Deus é exatamente a nossa consciência da nossa completa fraqueza, impotência diante das circunstâncias difíceis. Quando nós nos apegamos à nossa própria força, nós somos como Jacó diante do reencontro com Esaú. Vocês se lembram da cena. Esaú vinha com uma comitiva de 400 homens para receber Jacó, depois de mais de 20 anos que eles não se viam, e a última coisa que Jacó se lembra foi que Esaú havia jurado a ele de morte. Nós trememos de medo. Nós corremos para tomar as nossas próprias providências e parece que Deus tem um lugar de passagem de Jaboque, como aconteceu para Jacó, para que nós lutemos com ele até admitirmos a verdade a nosso próprio respeito. Para percebermos que nós estamos apavorados, porque nós estamos buscando forças aqui dentro, e não no Deus sábio, soberano e amoroso. Eu não consigo imaginar José passando por tudo que ele passou, senão por meio das forças que ele tirou do Deus de seu pai, conforme diz o versículo 24. Quando eu leio o que Jacó diz a respeito do comportamento de José, eu só posso concluir que Jacó contou a seu filho, José, o que aconteceu no lugar de passagem de Jaboque. Jacó contou como ele venceu a luta com o anjo, não no sentido de derrotar o anjo. Lembre-se que era o anjo do Senhor. Era uma aparição de Jesus antes dele se fazer carne. Mas ele saiu vencedor porque ele reconheceu a verdade a seu próprio respeito. O que o anjo perguntou a ele? Qual é o seu nome? O que ele respondeu? Jacó. Pela primeira vez na vida, Jacó estava falando a verdade, admitindo que ele era um usurpador, um tirador de proveito, conforme significa o seu nome. E por ser quem ele era, as únicas armas que ele tinha para enfrentar uma crise era tentando manipular, dar um jeito. E ele até que tentou, colocando toda a comitiva na frente, ficando por último na fila lá com Raquel e José. Mas ao admitir quem ele era, ele admitiu por tabela que seus recursos para enfrentar a crise de reencontrar o seu irmão que jurou matá-lo eram completamente insuficientes e inadequados. Então, quando ele admitiu isso diante do anjo do Senhor, ele teve seu nome mudado para Israel, campeão com Deus. Porque o que Deus quer ouvir de você e de mim é exatamente a nossa confissão de insuficiência, a nossa inadequação para lidar com as circunstâncias adversas divinamente orquestradas pela providência dele. Justamente para que nos voltemos para os infinitos recursos que ele coloca ao nosso dispor. Mas muito cuidado, você vive num mundo que enaltece quem vence, que não reconhece fraquezas, que nunca pede perdão. E é isso que o mundo vai cobrar de você. Eu não tenho dúvidas que José fez a lição de casa. Tanto que Jacó disse como ele venceu os arqueiros e as flechas. Observe o versículo 24.
Seu arco permaneceu firme pela mão do poderoso de Jacó. José ouviu seu pai contar tudo o que aconteceu e concluiu que o Deus de Jacó era poderoso. Mais do que isso, ele era um Deus pessoal. O texto diz mais, o seu arco permaneceu firme pelo nome do pastor. José ouviu seu pai contar tudo o que aconteceu e ele concluiu que Deus nos enxerga como ovelhas, que são volúveis, teimosas, dependentes, lerdas, indefesas. Ele nos chama pelo nome. Jesus diz lá em João. E nós ouvimos a sua voz e o seguimos. José venceu os arqueiros e as flechas. Por quê? O seu arco permaneceu firme pela rocha de Israel, continua o versículo 24. José deve ter assimilado, pelo que o pai lhe contou, que Deus é firme, que Deus não muda, nós podemos confiar nele. Ele é a nossa defesa segura. O seu arco também permaneceu firme, agora versículo 25, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, José, o Deus Todo-Poderoso. José certamente começou a crer no Deus de seu pai, como é tão comum para aqueles de nós que tivemos o privilégio de nascer num lar temente a Deus. E em casos assim, por vezes, não é muito fácil a gente transformar a fé do papai e da mamãe em nossa fé. Na vida de José começou quando vieram os sonhos. E pouco depois ele se viu sozinho, numa terra estranha, sem ninguém, sem falar o idioma. E ele só podia se apegar a Deus, o Deus de seu pai que o ajudava. O Deus a respeito de quem nós lemos no capítulo 39, 7 vezes, dizendo, o Senhor estava com José. E com o passar do tempo, José logo percebeu que se tratava do Deus Todo-Poderoso. O respeitado teólogo James Montgomery Boyce, ele diz que essa expressão todo-poderoso vem de um substantivo hebraico que quer dizer seio materno. Ou seja, refere-se a Deus de quem nós sugamos todas as forças, toda a vitalidade, todos os recursos de que carecemos. Aqui cabe você, tendo José como parâmetro, perguntar à sua própria alma, a minha fé está posta num Deus que eu sei ser soberano, sábio e amoroso? Será que eu o vejo como um Deus realmente pessoal, o meu Deus? Eu paro para pensar que Deus é o meu pastor, por isso nada me faltará, porque a bondade dele me seguirá todos os dias da minha vida, como diz o Salmo 23? Que ele quer me fazer contente e me dar repouso seguro, uma vida tão viçosa quanto sugere a cena de pastos verdejantes? Será que eu vejo Deus como quem tem o desejo de me levar ao refrigério e bem-estar sugeridos por águas tranquilas, como diz o Salmo 23? Será que eu consigo ver Deus interessado em me conduzir a caminhos que se conformam com a sua vontade moral, as chamadas veredas da justiça? Será que eu tenho visto Deus como rocha, aquele que se propõe a ser a minha defesa segura? E se meus pais são ou foram crentes firmes no Senhor, o meu Deus é o Deus dos meus pais, o Deus que me ajuda, como tantas vezes eu ouvi agir na vida dos meus pais. Pois bem, agora que nós vimos as adversidades da vida de José e a fé no Deus soberano, sábio e amoroso, que marcaram também sua vida, vejamos os resultados disso na vida de José. Versículo 22, citados nessa bênção de Jacó dada a ele. Primeiro resultado é a firmeza de caráter e a abrangência da influência. José, diz o texto, é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Jacó está comparando José a uma árvore frutífera que está ao lado de um manancial de água. Isso descreve a firmeza de caráter dele e a abrangência da sua influência. Como nós lemos no Salmo 1. Lembra que o Salmo 1 diz que é bem-aventurado aquele que não se mistura com ímpios, que, ao contrário disso, a sua satisfação está na lei do Senhor, ele medita de dia e noite na lei do Senhor. E aí o texto diz o quê? É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo que ele faz prospera. Eu penso que Davi tirou essa verdade do Salmo 1 dessa bênção que Jacó deu a José.
A firmeza de caráter de José estava ligada ao caráter do seu Deus. E é muito importante nós lembrarmos que José não tinha Bíblia como você e eu temos hoje. Tudo que ele possuía da parte de Deus, repito, eram os ensinamentos passados por seu pai Jacó e os sonhos que ele teve. E é claro, a mão de Deus abençoando-o naquilo que ele fazia. Você e eu, nós temos a palavra eterna de Deus para meditar dela dia e noite. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós como professor residente, como diz a Bíblia, nos guiando a toda a verdade. Mas observe também a abrangência da influência dessa árvore cujos galhos passam por cima do muro. A profecia de Jacó aqui está dizendo que Efraim, o filho mais novo de José, seria uma tribo que muito se expandiria em Israel. Lembrando que o próprio nome de Efraim sugere ser frutífero. Josué foi da tribo de Efraim. Nos primeiros anos, a tribo de Efraim era uma força influente em Israel, sendo altamente recomendada, por exemplo, por Gideão em Juízes 8, e incluindo centros religiosos e centros políticos-chave, como Betel e Siquém. Seguindo a revolta das 10 tribos depois do governo de Salomão, Efraim se tornou cabeça do reino do norte de Israel. Isso está lá em 1 Reis 12. Frequentemente o nome de Efraim era usado para Israel por causa dos muitos membros dessa tribo e seu papel de liderança. Infelizmente a tribo se corrompeu pelo pecado, mas é a esse início frutífero que Jacó está se referindo com a expressão cujos galhos passam por cima do muro. Mas se olharmos para trás, a abrangência de influência de José também não foi pequena. Pense por um instante, na casa de Potifar, o texto diz que o Senhor estava com ele e o que ele fazia, ele prosperava em tudo. Por isso Potifar deixou os cuidados dele à sua casa. Ele confiou os bens que ele possuía. Na prisão, o carcereiro, o que ele fez? Ele encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que se passava lá. Porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Depois, no palácio de Faraó, o próprio Faraó declarou: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra, José, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. E por causa de José, os egípcios foram salvos em meio a 7 anos de fome mundial. E eles disseram: mas Senhor, tu nos salvaste a vida. E por causa de José, diz nos Êxodo 1:7, os israelitas proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Nada mal para um rapaz sonhador, né? E nós, você e eu, quando nós tivermos morrido, qual terá sido a abrangência da nossa influência? É claro que sabemos que só Deus pode nos conduzir a uma influência marcante como a vida de José relata para nós. Mas por onde nós podemos começar? Dando fruto, testemunhando aos outros a respeito de Jesus e vendo algumas dessas pessoas se renderem aos pés de Jesus, vivendo uma vida santa, partilhando com outros aquilo que nós possuímos, permitindo que o Espírito de Deus nos molde para que diariamente você e eu fiquemos mais parecidos com Jesus. E o segundo resultado na vida de José, com o que Deus fez através das adversidades de sua fé no Deus soberano, sábio e amoroso, foi a consequente plenitude de José. Os últimos versículos, eles vão dizer o seguinte para nós: que o abençoa com bênçãos dos altos céus, está falando de Deus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. Agora eu vou apelar a NVT para continuar com maior clareza o versículo. Que as bênçãos do seu Pai ultrapassem as bênçãos dos meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que todas essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre os seus irmãos. Vocês repararam que Jacó usa as palavras abençoa e bênçãos 7 vezes nessas poucas frases? Jacó está proferindo a José bênçãos maiores que as proferidas por Abraão a Isaac e de Isaac a ele, Jacó. Lembrando, inclusive, que a bênção que ele recebeu de Isaac foi a bênção que quem deveria ter recebido foi Esaú.
Às vezes eu me pergunto o que pensamos dos versículos como João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Textos como essa frase da promessa a José, ou esse versículo de Jesus dizendo para nós dos recursos que nós temos, das bênçãos que nós temos nele, eles estão falando, Jesus está dizendo, isso é inesgotável. Não é à toa que José, ao morrer, não disse, me enterrem numa pirâmide com os tesouros que eu juntei em vida. Ele sabia que quaisquer recursos materiais são para desfrutar esta vida, para ajudar o próximo também. As bênçãos eternas que permanecem, essas são as espirituais. E é por isso que Hebreus 11, 10 diz, falando de Abraão e seus descendentes, como é o caso de José. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Somente uma vida prática de fé no Deus soberano, sábio, amoroso, traz consigo fruto e plenitude. A palavra de Deus promete vida longa a quem honra os pais. José teve essa vida longa, não apenas no sentido de extensão, mas principalmente de qualidade. Vida de verdadeiro patriarca, tanto que ele viu, e certamente ele influenciou até a terceira geração, a de seus bisnetos. Assim como fez Jó com seus tetranetos, a quarta geração. Isso talvez seja uma das maiores mostras de aprovação de Deus, que José tinha um rico legado para deixar para os seus. Eu não sei o que isso faz com você, mas comigo, sendo avô, mexe muito. O que eu tinha para fazer, para ensinar para os meus filhos, eu fiz, eu ensinei, passei para eles. Agora é a hora de influenciar, fazer parceria com os pais deles, meus filhos, para ensinar os netos a viverem sob o cuidado e o carinho cada dia mais surpreendente e inigualável segurança da majestosa presença de Deus. Eu quero concluir minha vida passando para os meus a mesma convicção de José. Assim como o Egito não era a terra prometida dele, eu quero ter a mais absoluta certeza de terminar meus dias deixando claro para os meus netos, aqui não é meu lar. O nosso lar é lá ao lado de Jesus. Eu sei que não é muito comum nós pensarmos em morte, na lápide do nosso túmulo, como eu deixei implícito no início da mensagem. Mas qualquer um que já estudou sobre a administração do tempo, sobre técnicas de planejamento, sabe que é importantíssimo nós nos imaginarmos no futuro com a meta já atingida para nós podermos olhar para trás e ver quais foram os passos necessários para chegar lá. Da mesma forma, eu quero propor que você exercite a si mesmo nesse sentido diante de Deus. Converse com Deus a respeito do legado que você pretende deixar. Diga a Deus em suas palavras que você deseja viver bem e você deseja terminar bem. Que Deus lhe abençoe.